Todas as coisas profundas e também as emoções mais intensas são precedidas e acompanhadas pelo silêncio. Você provavelmente já reparou como o silêncio sempre aparece quando algo realmente importante acontece. Seja uma grande descoberta, uma revelação inesperada ou até mesmo a morte. As palavras, nesses momentos, apenas se tornam irrelevantes, desaparecem. Sempre que contemplamos algo que é verdadeiramente profundo, raramente sentimos essa necessidade ou até a vontade de falar. O silêncio que está ali, longe de ser ausência de presença ou de significado, muito pelo contrário. Quando não temos essa necessidade de quebrar o silêncio do momento, costumam ser exatamente os momentos em que sentimos que o significado é grande demais para caber em palavras. Mas existe um problema aqui. A sociedade hoje aparenta ter um medo terrível do silêncio. E toda a engrenagem do sistema parece contribuir para que isso aumente cada vez mais. Notificações que não param, pessoas que exigem imediatismo, atenção imediata, respostas imediatas e a todo momento, mas com interações cada vez mais curtas, mais rasas, música sempre nos ouvidos, podcasts, nunca o silêncio. Tem um filósofo, Byung-Chul Han, que já havia comentado isso em uma de suas obras, A Sociedade do Cansaço, e ele observa que todo esse excesso de estímulos e de informações cria um ambiente que carrega consequências ruins para a nossa cognição, para as nossas emoções e até para o nosso corpo físico. É por isso que aqui pretendo explorar 4 dimensões de forma breve, mas concretas, do poder do silêncio. O silêncio que melhora a percepção e o aprendizado, o silêncio que favorece a criatividade, o silêncio que também, indiretamente, comunica uma sabedoria e o silêncio que protege a saúde mental. E talvez no final desse vídeo curto você perceba algo e passe a vê-lo até como uma ferramenta cognitiva poderosa que você pode usar em seu favor e em favor das pessoas que você quer bem. Quanto menos você fala, mais você percebe. E a base cognitiva por detrás desse raciocínio é que o cérebro humano possui capacidade limitada para processar a atenção. Há até um termo na psicologia para isso, que eles chamam de gargalo da atenção. Sempre que falamos muito ou quando estamos cercados por barulho ou muito estímulo externo, parte da nossa energia mental é consumida para produzir e interpretar algum significado de todo esse barulho. Isso é natural em todo mundo. E você até provavelmente já viu esse experimento, ele é bem antigo. Nesse cenário, existem 2 bolas. O objetivo do experimento é contar quantos passes somente as pessoas de branco fazem entre si. A quantidade correta é de 15 passes. O nome desse teste é o gorila invisível. E esse experimento tem esse nome porque mais da metade dos participantes que assistem ao vídeo e acertam os 15 passes não percebem o gorila passando na cena. Mas por quê? Porque a sua atenção estava ocupada com outra tarefa, contando os passes, ignorando as cores pretas. E o mesmo ocorre na vida cotidiana, com tudo. E até quando você vê notícias demais que buscam abafar outras notícias, nada disso é ocasional. Existem pessoas por detrás de tudo isso tentando direcionar sua atenção. Existe uma articulação do processo e quando você entende isso, você fica menos suscetível a essas armadilhas.
Você entende que quando preenchemos cada espaço com coisas desnecessárias, barulhos, ruídos, perdemos a capacidade de perceber outros sinais do ambiente. Grandes estrategistas sempre entenderam isso. Quem sabe, não fala. E quem fala, não sabe. E quando ele diz isso, não significa que o sábio nunca fala. Significa só que ele observa mais, que observa primeiro antes de falar. E aqui no nosso país, no Brasil, a comunicação já é bastante intensa entre nós e existe uma tendência cultural de valorizar isso, de valorizar quem fala muito, quem se expressa bastante. E paradoxalmente, em ambientes mais complexos, seja em negociações ou análises mais estratégicas, os que observam mais costumam ser os que tomam decisões melhores, porque percebem o que os que falam demais não percebem. Mas há um aspecto que você talvez se pergunte agora. Se o silêncio é tão poderoso assim, por que tantas pessoas evitam isso? E a resposta é uma só e muito simples. O silêncio expõe o funcionamento da própria mente, e ao expor esse funcionamento, ele mostra coisas que muitas vezes preferimos o barulho ao invés de ouvir. Isso porque quando não temos distrações, os pensamentos vêm com mais clareza. E isso inclusive vem sendo estudado na psicologia recente e já foi muito aprofundado em tradições orientais antigas. No budismo, por exemplo, os pensamentos são descritos como parte dos 5 agregados que eles chamam, que são processos mentais transitórios que muitas vezes confundimos com a nossa identidade, nos confundindo o que somos com os pensamentos que temos. O pensamento budista mostra que ao observar a mente no silêncio, conseguimos perceber que os pensamentos surgem, permanecem por um tempo e desaparecem, não são estáveis. E isso se aproxima de uma descoberta recente da neurociência sobre a chamada DMN, uma rede cerebral que temos, todos temos, associada diretamente à autorreflexão e à construção narrativa do eu. E foi descoberto com isso que quando estamos sempre ocupados fazendo algo, essa rede neural fica hiperativa. Por outro lado, quando entramos em estados de silêncio ou de meditação, a neuroimagem mostra redução de atividade nessa rede neural e aumento da capacidade de observação metacognitiva. Em palavras mais simples, esse estado é o que permite ver a própria mente funcionando. E obviamente isso tem consequências práticas, porque muitas soluções que buscamos fora já estão sendo processadas dentro de nós por essa rede neural. Só não conseguimos percebê-las, devido à hiperatividade dessa rede, devido aos barulhos. Isso agora é científico. E é exatamente aqui que surge um fenômeno que todos já experimentaram, ou no banho, ou caminhando, ou antes de dormir. Aquela ideia que aparece de repente, do nada. Aquele insight, aquela sacada. Só que não foi do nada. Foi você, no silêncio, que voltou sua atenção para algo que já estava ali. Tudo isso é muito simples e contém um poder enorme. Mas por ser tão simples, é que é tão subestimado. E essa é a maior ironia. Quanto mais avançados nos tornamos como sociedade, mais raro se torna o estado do silêncio. Talvez por isso hoje seja tão subestimado, porque às vezes, para entender algo importante, não precisamos de mais informação. Precisamos apenas de alguns minutos de silêncio.